que Jesus está esclarecendo: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Agora nós podemos ir praticamente para a pregação de hoje. João 9. Antes de lermos essa passagem, eu quero dizer para os irmãos que o contexto de uma pergunta que os discípulos vão fazer aqui parece inicialmente meio estranha. Não se contente com nada que você lê na Bíblia que seja estranho. Você não sabe agora, mas ore ao Senhor para saber depois. Não leia a Bíblia como algo, uma língua nova que você esteja aprendendo, um inglês, um espanhol, um francês, um alemão, e que você, não estou entendendo isso não. Não entendeu, tudo bem, mas a esperança que você vai entender é grande. É assim também que você tem que olhar a palavra. Mas não se contente de não entender. Senhor, eu não entendi isso, eu quero entender. Então eu vou ler uma palavra agora no início dessa passagem, e vocês vão ver que a coisa é meio confusa. E que a gente precisa, aí nós nos concentramos apenas em uma coisa: na realização do milagre, e não no motivo do milagre. Tem um pastor alinhado com a teologia da missão integral, a linha que a diaconia trabalha aqui. Quem não entendeu ainda a teologia da missão integral deve entender pela seguinte frase: não há como você subir um morro, uma comunidade, encontrar os filhos de uma senhora brincando numa vala negra, entrar na casa dessa senhora e ver que ela não tem o almoço para aquelas crianças, orar por ela, dizer que Jesus vai abençoá-la e virar as costas e nunca mais ver essa senhora. Deus te colocou naquele momento uma mochila. Cuida daquela família. Isso é missão integral. O evangelho todo, para todos os homens, para todo homem em todo o mundo. E essa pregação desse pastor, ele diz, a pregação dele é uma série de pregações, pastor Ed Kubitsch, e ele diz o seguinte: eu quero falar para vocês sobre o lado B dos milagres de Jesus. Quem é da minha época, quem é da nossa época, é da época do disco de vinil, a época de adolescente, jovem, disco de vinil. Era um disco preto, de plástico, que tinha o lado A e o lado B. O lado A vinha normalmente com as melhores músicas. O lado B a gente escutava, mas as melhores estavam no lado A, né? Na nossa interpretação. Eu já ouvi muitos autores de músicas dizerem assim, compositores dizerem assim: a minha melhor música aí era do lado B. Mas ninguém via isso. O povo achava a primeira música, principalmente, a melhor música. Esse pastor, quando prega, ele fala assim: o lado B de Jesus Cristo, porque ele quer mostrar o motivo pelo qual Jesus fez os milagres. Porque ele diz, inclusive, uma passagem que eu anotei justamente porque cai na nossa realidade do dia a dia, na maioria das nossas igrejas. Ele diz assim: o que justifica buscarmos a Deus, a razão pela qual buscamos a Deus, queremos ir para o céu após a morte. Queremos que Ele faça milagre na nossa vida enquanto não morremos. Ou seja, duas funções de Deus: Ele nos livra, Ele nos leva após a morte para o céu, tá certo? Ele nos livra dessa morte eterna e nos leva para o céu, e Ele nos livra do inferno antes que nós morramos. Essa é a razão que Ele dá para que a gente, normalmente, no nosso pensar não bíblico, não tão bíblico, a gente tenha isso como Deus tem essa função: livrar o homem da morte eterna e levá-lo para o céu, e livrar o homem do inferno quando ele chega em forma de tribulação, de doenças. Essa é a razão principal. Poxa, mas não é isso mesmo? Eu acho também que isso está.
Mas existe outra razão. Nós lemos Isaías. Nós lemos em Isaías a outra razão. E é libertar a nossa mente de tal forma que o Senhor nos tira do pecado, nos tira do inferno, mas também tira o inferno de dentro de nós. E só pela palavra, pela libertação através da sua palavra. E quando a doutrina chega errada, ela é hipocrisia, porque ela não ensina o que é real. Porque se ensinar o que é real, vai gerar independência. Você é livre, você não é manada, você não está obrigado a nada, como o irmão Everaldo falou, você não é obrigado a nada. Ah, mas eu tenho. Se você não fizer por amor, você não faz por nada. E quando a pregação faz com que as pessoas virem manada, fiquem presas, eu tenho que fazer isso terça, eu tenho que fazer isso quinta, eu tenho que fazer isso domingo, eu tenho que dar tal coisa, eu tenho que fazer... Esse tenho é escravidão, meu irmão, minha irmã. E esse é o terceiro motivo que não existe normalmente na nossa mente. Entender a palavra para eu ser liberto com Cristo. Porque Deus quer que você seja o amor que anda. Não o que busca a Deus para ser liberto do inferno. Não o que busca a Deus porque eu quero ir para o céu. Meu irmão, você já tem uma sentença, já está escrito em Apocalipse. Você verá o Senhor. Porque se você crer, você verá o Senhor. O que mais nós queremos? Já estamos libertos. Porque eu tenho que me aprisionar novamente? E Pedro diz, é a porca lavada que voltou à lama, é o cão que volta ao seu vômito. Por quê, meu irmão? Nós somos libertos. Toda pregação ela tem que libertar. E aqui Jesus está avisando: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, porque eles colocam o fardo nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não carregam. Eles mesmos não carregam esse fardo. E aqui nós chegamos numa passagem chamada a cura do cego de nascença. Abra os seus olhos espirituais para que você entenda o que significa essa passagem. Porque o mais importante até hoje, talvez tenha sido na sua mente, um milagre. Jesus curou o cego. E não a mensagem. O que Jesus queria fazer com o milagre? Amém? Tem uma passagem que Jesus, quando ele vai curar a filha de Lázaro, ele diz assim: se eu não fizer milagre, vocês não entenderão, vocês não crerão. Dizendo assim, milagre é uma coisa secundária. Entenda o que está por trás do milagre. Vamos ler então essa passagem? Passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para quem, irmão? Pode ler. Amém. Para outros dizem, a outras versões aí dizem que é para se manifestar-se a glória de Deus. Parando aqui, se você parar para perguntar assim, irmão, como uma criança pode pecar antes de nascer? Porque essa é a pergunta dele. Essa é a pergunta dos discípulos de Jesus que andava com Jesus. Como pode uma criança pecar antes de nascer? Porque diz assim: Senhor, quem foi que pecou para que esse sujeito nascesse cego? Ele mesmo ou os seus pais? Na lei de Moisés dizia que o pecado dos pais será sobre os filhos até a 4ª geração. Isso era uma informação da lei, estava na lei. Mas tinha uma outra que era a doutrina dos fariseus, era a doutrina rabínica, né? Os rabis ensinavam assim, que a criança, gente, isso é o rabi, tá? Os rabinos lá, naquela época, a criança, ela no feto, ela tinha duas índoles, em que ela lutava. E quando a índole boa, ou a índole má, tomava conta dela, ela reagia de forma diferente. Quando a índole má
tomava conta da criança e ela se enraivecia com a mãe, ela chutava a mãe. E ao chutar a mãe, ela pecava. Ao pecar, ela nascia amaldiçoada. Então ela podia nascer cega. Olha só para a gente hoje o absurdo que é que a gente sabe por que a criança chuta. Mas a criança nascia amaldiçoada até sua morte. Isso era o ensino dos fariseus. Não está na Bíblia. Não está na lei. Esse ensino que eles faziam com essas... A toda a população, os discípulos estão perguntando, quem pecou? Porque os discípulos estavam nessa dúvida, né? Para ver se Jesus conseguia ver o passado. Quem é que pecou? Porque se a criança nascia cega, com certeza ela tinha pecado. Esse era o pensamento da época. Se ela nascia aleijada, ela era uma maldita de Deus. Olha o que Jesus veio quebrar, meu irmão, meu irmão. Olha a liberdade que Jesus veio dar. Jesus diz aqui, nenhuma e nem outra. Para quê? Para que a obra de Deus se manifeste nela. Porque ela estava servindo naquele momento, essa cura aqui, para anunciar uma coisa, que Jesus era o Messias. Aquilo que Isaías está falando no capítulo 35. Existia 3 milagres que esse ensino rabínico dizia que só o Messias podia fazer. 3 tipos de milagre. 3 tipos de milagre. O primeiro milagre que o Messias poderia fazer, ou seja, todo mundo acreditaria que era o Messias, aqueles que estavam fazendo o milagre, era o primeiro tipo de milagre era curar um leproso. Porque nunca em Israel nenhum rabino, nenhum sacerdote tinha curado um leproso. No entanto, quando Jesus está passando por uma cidade, vem um leproso, se joga aos pés deles, leproso. Todo mundo achava assim, não, leproso. O que nós fazemos com os mendigos, normalmente todos sujos. Né? O mendigo está sujo, pode estar infectado, vamos sair de perto. Então o leproso era maldito porque ele contaminava as pessoas e as pessoas tinham que passar por um ritual de limpeza para poder adorar a Deus. Mas ele chega sem falar nada, ele chega diante de Jesus e Jesus pergunta a ele, o que você quer? Eu quero ser limpo. Ele, ser limpo. Nunca ninguém tinha curado um leproso. Só o Messias podia curar. O que Jesus faz com esse leproso? Ele diz assim, não fala ninguém, mas se apresente ao sacerdote. Por quê, meu irmão? Havia um ritual que o sacerdote tinha que fazer para reconhecer que havia uma operação de milagre, a cura de um leproso. E aí eles começavam um processo de investigação. Peraí, de onde veio esse milagre? Quem fez esse milagre? Então, a primeira coisa, ele mandava as pessoas observarem. Quem? Os fariseus. Por isso que ao longo de toda a Bíblia você vê fariseu por perto. Eles estão num processo de investigação. Depois eles tinham que investigar fazendo perguntas. Então Jesus Cristo está aqui exercendo o papel de quem? De Messias. Dizendo para eles assim, olha, o Messias chegou. A luz de Deus chegou nessa terra. A terra que estava na escuridão, agora pode vir a luz. E o que eles fazem? Vamos continuar o texto. Jesus diz assim, convém, no versículo 4, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, nas trevas não vai haver cura. Nas trevas não vai haver libertação. Durante o império das trevas não há nada, nenhuma operação, porque a luz de Deus está ausente. Mas quando a luz de Deus está presente, aí o Senhor opera. E quem é a luz de Deus que anda? A igreja do Senhor. É a luz de Deus que anda. Por isso que o irmão Everaldo fala uma coisa que eu sempre lembro. Quando ele chegou no hospital do INCA, lá que o irmão dele estava internado, ele disse, Jesus Cristo chegou. Não porque ele estava se arrogando ser o Jesus, mas é que ele é um pequeno Cristo que anda. Você é um pequeno Cristo se você crer. E os milagres do Senhor se farão com suas mãos, mas com o objetivo de glória do Senhor, manifestar a glória do Senhor. O milagre que vai fazer, a cura, é o menos importante, maravilhoso, mas a glória do Senhor, ou seja, estou comunicando que o Senhor ainda está na terra.
Porque muitos não creem nisso. Isso é manifestar a glória do Senhor. Aleluia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele foi e não nos deixou só. A luz não foi embora. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra. Aí tem gente que fica com nojo, né? Isso é jeito de curar o cego. Isso é jeito de curar o cego. Cuspiu na terra, fez lodo, né? Com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Tem aqui uma segunda coisa que você precisa conhecer em relação à tradição deles lá, naquele momento. Este dia que Jesus está fazendo isso era sábado. E era um sábado especial. Era um sábado da festa dos tabernáculos. Você vai entender mais à frente o que isso tem a ver com o anúncio de Jesus como Messias. No momento que Jesus está fazendo o lodo, era proibido trabalhar no sábado. Proibido. Quem trabalhasse no sábado não obedecia à lei. Não obedecia à lei, não era de Deus. Então quem não é de Deus não pode ser Messias. Jesus está confrontando. Você pode ter uma grande unção de cura. Você pode ter uma grande unção de palavra. Você pode ter uma grande unção de libertação. Mas se você não der o dízimo, se você não se comportar como crente, você não é de Deus. Aquilo que você faz não é de Deus. Esse é o costume que se tem hoje em dia. A mesma coisa que está sendo denunciado nessa passagem. O poder de Deus é menor do que as nossas leis e as nossas regras. Não há nada maior do que o poder de Deus nessa terra. Acautelar contra o fermento, o ensino, a doutrina dos fariseus. Então, a segunda coisa, Jesus estava fazendo lodo porque ele queria mostrar e confrontar os fariseus de que ele estava trabalhando no sábado e ele vai curar o cego, como Messias. Tendo dito isso, cuspiu na terra. Aí versículo 7, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o que, irmão? Enviado significa Messias. Ok? Enviado de Deus é Messias. Foi, pois, e lavou-se. E voltou o quê? Vendo. Aqui tem a terceira coisa que você precisa aprender sobre essa passagem e ser purificado no seu coração quanto às razões de Deus e de Jesus Cristo fazer os seus milagres para a glória do Deus Pai. O tanque de Siloé era a fonte em que os sacerdotes desciam do templo com talhas nos seus ombros para encher o tanque de água, as talhas, os vasos de água, de barro, subir de novo no templo e jogar a água na escadaria. Já ouviram falar de a lavagem de não sei quem, né? A lavagem da escadaria? Isso é um hábito que vem daquela época. A lavagem das escadas. Por quê? Eles estavam simbolizando a graça de Deus no deserto, que abundou em água para eles num lugar que não tinha água. Então aquilo era um símbolo para eles. Então os sacerdotes, os fariseus estavam tudo ali em volta do tanque de Siloé, pegando o vaso de barro, levando lá para cima, jogando na escadaria do templo. Quando Jesus manda ele ir ao tanque de Siloé, você acha que ele está fazendo o quê? Chega um homem cego com um lodo no olho e tenta dar licença, e aí ele encontra a fonte, ele lava os olhos e fica curado. E aí aquele espanta, esse homem, que isso? O que é? Você era cego mesmo? As pessoas levam o cego ao fariseu. E aí começa a segunda parte da novela. A novela, que, no bom sentido, né? Essa saga aqui desse coitado que não estava crendo, ninguém estava crendo que ele realmente tinha sido cego. Tá? Então, e disse, lava-te, e voltou vendo. No 8, diz assim: então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Além de ser cego, ele era um mendigo. E normalmente nós rejeitamos atender mendigos, porque eles trazem uma degradação de vida que nós não queremos compartilhar. Você viu? Você entende por que os irmãos na sexta-feira distribuem quentinhas na rua?
que ali, aqueles mendigos, têm contato com pessoas, às vezes, bem vestidas também, como nós, os irmãos, fazem essa obra, e estão em contato com essas pessoas, dizendo para ele, abraça ele. Vocês são pessoas que precisam ser reencontradas por Deus, precisam entender a mensagem do Senhor para você. Pega a nossa virtude aqui, ó, a virtude do Espírito Santo saindo de você. E aí vamos deixando o Espírito operar, que não somos nós que dizemos, não, sai da mente de carne, sai da mente de carne. Não somos nós, é o Espírito Santo. Uns diziam, é este, e o outro, parece com ele. E ele dizia, sou eu mesmo. Diziam então, como se abriram os olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus, até agora é o homem chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram, pois, onde está ele? Ele respondeu, não sei, ele era cego, como é que ele vai saber? Eu não sei. E levaram, pois, aos fariseus o que dantes eram cegos. Levaram aos fariseus, não, eles estavam ali, naquela mediação, aqui ó, esse cara é cego. Era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar como vira, e ele lhe disse, pôs lodo nos meus olhos e lavou, e eu me lavei, e eu vejo. Repetiu. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Não é cego não, gente, é quem curou. Este homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Diziam outros, ou seja, houve uma divisão, né? Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, confusão entre os fariseus. Espera aí, mas não estão me ensinando que quem fizesse milagre, se esse homem diz ser cego de nascença, ele é o Messias? O homem que curou não é o Messias? Como é que pode alguém assim, que não seja de Deus, fazer esse milagre que nós ensinamos que seria do Messias? Então, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Por que ele diz que é profeta? Porque está dito, quem confessasse que Jesus Cristo era o Messias, seria expulso da sinagoga. Entenda a sinagoga como igreja. Quem profetizar, quem falasse que Jesus era o Messias, seria expulso da sinagoga. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. A partir daqui, meu irmão, minha irmã, tem um relato sobre a dúvida de Jesus ser Messias. Se você puder em casa, você leia essa parte do relato. E eu não vou ler todo o capítulo, senão vai ficar muito longa, né, nossa pregação. Então, eu quero pular para o versículo 27. 26, né? E tornaram a dizer, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe, já disse para vocês, e vocês não ouviram. Para que vocês querem tornar a ouvir? Querem, porventura, fazer-se discípulos dele? Olha só, então o injuriaram, disseram para ele, discípulo dele é você, parece um palavrão mesmo, né? Você é discípulo de Jesus. Eu não. Então, discípulo é você, que nasce em todo pecado, vem aqui querendo nos corrigir. E o expulsaram da sinagoga. Olha para quem Jesus veio. Olha para quem Jesus veio. Você foi expulso de família? Você foi expulso de convívio? Você foi expulso da luz? Você foi expulso do convívio de igreja, que seja, qualquer lugar que você foi expulso? Encontre-se em Cristo Jesus. Porque o que ele vai fazer aqui agora é com o cego que vê. E olha o que ele veio anunciar. Por que ele curou o cego? Vamos lá. No versículo 31, 32. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E aí eles falam, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram. Jesus ouviu que o tinham mandado embora, tinha expulsado. Expulsar da sinagoga é o equivalente da igreja católica sobre excomungar. E as igrejas protestantes
vieram, tem um nome que se dá, né? Era, não é expulso não, né, irmã? Antigamente, excluir. Tá certo? Esse expulsar aqui tem o mesmo sinônimo de excomungar e exclusão da igreja. É o mesmo sinônimo. Jesus ouviu que tinha expulsado e, encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? Perdão. Crês tu no Filho de Deus? Jesus nunca anunciou verbalmente que ele era o Filho de Deus. Nunca. Quando ele fala para Pedro: Pedro, quem dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, ele não está falando dele ainda. Ele está falando assim, aquilo que está escrito nas Escrituras sobre o Filho do Homem, que tinha outro sinônimo chamado o Filho de Davi, e aí você vai entender o que Bartimeu está fazendo. Jesus, filho de Davi, porque ele está dizendo: Jesus, Messias, estou aqui, eu quero ser curado. Por que Jesus está, ele enfrenta essa situação que as pessoas, fica quieto, porque ele seria castigado. Então, quando Jesus pergunta a Pedro, aos discípulos, o que dizem ser o Filho do Homem? Aí que eles dizem que vai ser um profeta, João Batista, tal. E aí Jesus pergunta: o que vocês dizem? Pedro se levanta e fala o quê? Tu és o Filho. E ele diz assim: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, foi revelado por Deus que Jesus Cristo era o Filho esperado pela humanidade, para a libertação daquele que era cego, daquele que era surdo, daquele que era mudo, daquele que era coxo, de verdade e espiritualmente. De verdade, ou seja, aquele que é realmente espiritualmente. Só que se manifesta mais o espiritual do que o de verdade. Eu sou surdo desde que nasci, mas a minha fé é inabalável, sendo curado ou não sendo curado, recebendo milagre ou não recebendo milagre. Quem depender disso para que sua fé seja fervorosa no Senhor, não entende a mensagem da Bíblia, não entende por que Jesus Cristo veio. Eu quero a minha restauração financeira. Você quer uma consequência da sua vida. Você vai ter, se você trabalhar com fé. Senhor, eu vou perseverar. Senhor, me dá saúde, Senhor, para conseguir. Senhor, me dá oportunidade. Não quero perder as oportunidades. Mas isso não é a razão da sua fé. Porque a razão da sua fé é aquele que veio entre nós, morreu, foi ressuscitado, está nos céus intercedendo por nós e não nos deixou só. Ele nos enviou o Espírito Santo para nos fazer companhia todos os dias. E se somos cegos espiritualmente, Ele nos abre os olhos. Aleluia, Jesus. Se somos coxos, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, Ele conserta a nossa vida, porque aleluia, a fé faz isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele conserta o defeito espiritual. E essa é a principal razão dele ter vindo. Porque agora você, minha irmã, meu irmão, não é obrigado a pecar. Porque antes deles todos eram obrigados a pecar. Porque não sabiam fazer outra coisa. Porque o homem não é bom. Aquela questão do feto, todos nós somos resultados da queda. Não é Deus que faz você assim o assado. É a queda que nos faz ser o que somos. Deus conserta o que é bom, porque Deus não faz nada ruim. Quando diz que a terra estava um caos, a terra não estava um caos porque Deus tinha feito um caos, porque o Espírito parava sobre as águas, porque Deus ainda concluiria a sua criação perfeita. Então, meu irmão, minha irmã, essa pregação de Jesus aqui para o cego é a revelação do que eu quero transmitir para vocês essa noite. Que você confia que você é um filho adotivo do Senhor Deus, e você herdou do Senhor Jesus Cristo junto com a igreja. Sozinho nós não somos nada, não somos herdeiros nenhum. É o herdeiro em família, é aquela herança que, não, você só recebe essa herança se estiver junto. Se não estiver junto agindo, né? Junto sentado não está indo, junto agindo. Junto sentado pode ter qualquer um, mas junto agindo, andando na nossa vida com Cristo e realizando a sua obra. A quem necessita, porque nós não necessitamos mais. Segundo o
porque a Bíblia esclarece, rico é aquele que tem alguma coisa que o outro precisa. Por mais pobre que você se considere, você tem alguém mais pobre que você conhece? Então diante dele você é rico. Então todos que se encheram da graça do Senhor, se encheram da riqueza universal, e só tem para dar. Não era para nós pedirmos, era para nós doarmos. Senhor, me dá mais graça para doar, me dá mais graça para ser o seu amor que amo. E aí Jesus conclui aqui, e o cego responde, ele diz, crês tu no Filho de Deus? Ele responde assim, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse, tu já tens visto, é aquele que te fala contigo. Ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus Cristo não fala o nome dele, Jesus. O cego não tinha visto Jesus. O cego confiou na palavra de Jesus Cristo aqui, dizendo que sou eu que te falo contigo. Então o cego relacionou, se esse é o Filho de Deus, ele é o Messias. Ele recebeu virtude do conhecimento. Jesus não tinha feito isso com nada, com ninguém. E ele faz a primeira vez aqui. E disse Jesus, eu vim e a este mundo para juízo, acautelar e governemento dos que ensinam errado. Aleluia. Glórias a Deus. A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Olha a confusão. Ele está falando espiritualmente. E aqueles dos fariseus, que estavam com ele, ouvindo isso, disse assim, somos nós também cegos? Aí, olha só, vamos entender o resto aqui. Se eles fossem realmente cegos dos olhos, eram merecedores do milagre. Mas espiritualmente eles diziam que eram os que viam. E agora, porque eles dizem que viam, eles são cegos. Essa é a confusão que Jesus veio trazer aos que se arrogam de sabedoria, aos que se acham que se veem, serão cegos, e os que são cegos realmente verão. Aleluia. Disse Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quem se arroga, por isso, irmão, quando nós pregamos a palavra, tentando buscar, dirimir a dúvida do Senhor, a dúvida dos irmãos no Senhor, nós fazemos com temor e tremor. Por isso que nós tentamos ficar o máximo possível dentro da palavra do Senhor. Jesus é a nossa hermenêutica, ou seja, o que Jesus disse sobre isso. Então, queridos, quando você se sentir desolado ou não entende nada, você quer ser curado da cegueira. Se você tem dúvidas, você pode se considerar um coxo espiritual. Você será curado. Essa é a segunda virtude do Espírito Santo. Porque a primeira é aquela, o milagre é realizado. A fé pode vir pelo milagre? Vem, Jesus falou isso. Você pode ter restauração na sua vida? Pode, pela virtude do Espírito Santo na ação de uma oração do irmão, de um abraço, de uma presença, pode. Mas eu fico maravilhado de saber por quê e para que Jesus falou isso. Jesus fez aquilo. Eu fico maravilhado. E a minha fé aumenta cada vez mais. Amém? Espero que o Senhor tenha falado no seu coração. Por mais simples que seja o seu coração, por mais embaraço que pode ter na sua mente, porque você não teve estudo, ou você não conhece muito bem, não consegue ler a palavra, mas espero que nessa hora o Espírito Santo coloque aquela semente, que é uma semente de mostarda, e que faça crescer essa árvore dentro do seu coração, dentro da sua mente, que você venha no futuro a entender. Tenho orgulho de ver, o orgulho santo de Deus Júnior, nosso aluno ali nas aulas, e aí ele foi aprendendo, foi crescendo. Hoje eu vejo que no verbalizar do que ele entende da palavra, a semente está crescendo. E em breve será uma árvore que abrigará muitas aves. Amém?
Geraldo, muito obrigado. Vamos orar. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.